Bom, gente, em primeiro lugar, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira. Hoje são 2/9/2017, 21 horas e 51 minutos. Tá. Claro, como poderia de citar aqui, já devem ter uma ideia do que eu vou citar, a respeito do furacão que aconteceu recentemente lá com os nossos amigos, e também a respeito do recuo, né, o grande recuo do mar na costa brasileira, mais precisamente no sul do Brasil. Tá? Antes de mais nada, tem umas fotos circulando pelas redes sociais de jacaré, crocodilo, por causa das inundações, aeroporto interditado. Essas fotos são todas montagens, tá? Isso não existiu, apesar da tragédia que ocorreu de forma natural. Já ocorreram no passado, tá? Esse recordezinho que eles falam, que bateu o maior recorde pluviométrico no Texas, né? É muito pequenininho esse recorde. Na década de 70 ocorreu um bem parecido, né? Foi quase igual esse índice pluviométrico. E hoje nós vamos entender como que ocorrem esses fenômenos, né? O que é um furacão, o que é um tornado e por aí vai. Bom, em primeiro lugar, tufões, ciclones, furacões são essencialmente o mesmo fenômeno meteorológico. Tá? É uma tempestade giratória intensa causada pela queda da pressão atmosférica em uma área significativamente menor e sua temperatura ligeiramente maior do que as áreas que as circundam. Então são essas diferenças de pressão e temperatura, né, que se formam sobre águas tropicais quentes, que geram ventos circulares que podem atingir velocidades de até 300 km por hora, mais ou menos. O ciclone tropical é um termo geral para o fenômeno descrito. Ele engloba todos os outros que se diferenciam pela sua localização geográfica e a sua intensidade. Um ciclone tropical só será um furacão, só vai ser chamado de furacão, quando ocorrer sobre as águas do Atlântico, Caribe e do Nordeste do Pacífico. Se ocorrer no Oeste do Pacífico e no Sudeste do Oceano Índico, será um tufão. Se, no entanto, se desenvolver em outras partes dos oceanos Índico e Pacífico, receberá o termo genérico de ciclone. Então, são denominações vulgares para o mesmo fenômeno. Além disso, a intensidade dos ventos deve ser igual ou superior a 10, de acordo com a escala de Beaufort, né? Onde atingem velocidades de 88 a 102 km por hora ou até superiores. Quando atingem essas velocidades, os ciclones tropicais desenvolvem o chamado olho, vamos dizer assim, né? Ou seja, uma área de calmaria relativa no centro da circulação. O olho é visível em imagens de satélites, né, aquelas imagens, como um espaço circular distinto da tempestade, pequeno e livre de nuvens. Ao seu redor está a parede do olho, né, uma grande faixa de tempestade com um diâmetro que varia entre 16 e 80 km, no qual as trovoadas e os ventos mais intensos circulam. Os tufões, furacões ou ciclones se iniciam em regiões oceânicas, onde a temperatura pode ultrapassar os 27 graus Celsius. A evaporação da água dos oceanos vai se acumulando em forma de nuvens na camada mais baixa da atmosfera, o que vai criar uma camada de baixa pressão atmosférica, fazendo com que o ar quente suba com mais rapidez e que com o ar frio das camadas superiores comece a descer pelo centro da tempestade. Ventos em sentido contrário fazem com que a tempestade comece a girar. Enquanto avança pelo mar, né, enquanto ela vai avançando pelo mar,
o que vai acontecer ali? Né? O que vai acontecer? Vai se formar um turbilhão, se forma esse turbilhão, tá? Mais água é evaporada, alimentando o ciclone. Quando ele atinge um continente, que é mais frio e seco, começa a se dissipar, causando mesmo assim enorme destruição em seu caminho, tá certo? Os ciclones tropicais, eles giram todos na mesma direção anti-horária, se forem, vamos dizer assim, formados no hemisfério norte, e no sentido horário quando se formam no hemisfério sul, tá certo? A ocorrência destes fenômenos no Brasil e na América do Sul, vamos dizer assim, eles ocorrem, tá? Ocorrem sim, mas não é com grande frequência, vamos dizer assim, não é muito comum, tá certo? Não é muito comum. Por quê? Os dois fatores determinantes para a formação desse fenômeno são as águas quentes e ventos calmos, que são mais raros nas águas do Atlântico Sul, que são em geral menos aquecidas, e os ventos próximos da superfície são mais intensos e inibem a formação e organização desses ciclones. Mesma sorte não tem no caso, né, dos Estados Unidos, da Costa do México, da América Central e o chamado Caribe Superior, que são frequentemente atingidos pelos furacões que chegam a grandes velocidades e vão destruindo cidades inteiras. Então, se lembra, eu já citei isso em várias palestras, quanto mais as cidades crescem, e essas pessoas vivem em cidades, 80% da população mundial vive em grandes centros urbanos, vive em cidades, isso intensifica, né? Ou seja, fica mais vulnerável a essas condições climáticas, vamos dizer, bem vulgarmente falando, ficam mais vulneráveis, tá certo? Então, por fim, cabe mencionar também o tornado, né? Que é um pouco mais intenso que os ciclones, tá certo? Ele se diferencia dos demais, além da intensidade pelo tamanho e sua duração, que são menores em comparação com os furacões e com os tufões, tá certo? Basicamente, a definição, vamos dizer assim, dessas tempestades é isso, tá certo? Agora, nós já tivemos isso na história climática, está bem descrito, outros recordes de furacões, tá certo? Por exemplo, nós podemos citar o recorde de um furacão no Atlântico, que foi um dos mais mortais, né? Que devastou Porto Rico, tá certo? Devastou Porto Rico, a República Dominicana, as Pequenas Antilhas, Bermudas, né? Praticamente toda a Flórida e outros estados, né? Enquanto que o total de danos não é conhecido, a quantidade de mortos foi bem superior a 22 mil pessoas, mais do que qualquer outra década de furacões no Atlântico, tá certo? O mais mortal de todos os furacões no Texas foi em 1900, tá certo? O lugar foi Galveston, tá? No dia 4 de setembro, um aviso foi lançado dizendo que uma grande tempestade tropical tinha passado por Cuba e ia para o oeste, em todo o Golfo do México, tá certo? Em 1900, o Galveston estava em torno de 2,74 metros acima do nível do mar, que era um pouco baixo. Quando o furacão Galveston, de 1900, atingiu a costa em 8 de setembro, trouxe uma onda de tempestade de 4,57 metros, junto com ventos de 135 milhas por hora, fazendo dele um furacão de categoria 4. Tá? Foi um dos furacões, gente, mais mortais, tá? Atingiu os Estados Unidos, ceifando 6 mil vidas. 6 mil vidas. Os danos totais, se calculam, ultrapassaram os 20 milhões de dólares, tá? O que representa atualmente mais de 500 milhões de dólares. Agora, levando vamos dizer assim, o topo, né, o top dos ciclones tropicais mais mortal já registrado, foi o ciclone
bola em 1970, que atingiu o Paquistão Oriental, atual Bangladesh, e a Bengala Ocidental na Índia, em 12 de novembro de 1970. Enquanto a quantidade exata de mortes seja desconhecida, foi estimada entre 300 a 500 mil pessoas que morreram em consequência da tempestade. Tá certo? Então isso já ocorreu no passado, tá? Está voltando a ocorrer, então a mídia fica centralizada. Ocorreu um negócio ali, o aquecimento global, ocorreu um negócio lá, é um aquecimento global. Apesar que agora eles não chamam mais de aquecimento global, eles usam o termo pejorativo de mudanças climáticas. E antes de eu falar, puxa, nunca ocorreu antes essas chuvas no Texas, eu falei no início do vídeo que na década de 70 ocorreu sim. Eles falaram que quebrou o recorde, né? E eu fui verificar esses dados, não é tão recorde assim não. Tá? Mas antes disso, né, quanto é que é? Choveu muito. Se estabelece esses limites de média, choveu muito, choveu pouco, está acima da média, está abaixo da média. Isso é totalmente ridículo, né? Colocar uma média para a natureza. Isso é ridículo, não existe isso. Isso é criado pelos seres humanos. Mas eu vou chegar lá. Em primeiro lugar, se a gente der sequência nisso tudo, entre mais ou menos 15 e 16 de março de 1952, em Sillaus, né, no centro da ilha de La Réunion, choveu 1.870 milímetros em 24 horas, o que equivale a 78 milímetros por hora em média. Esse é o recorde mundial de maior precipitação já observada em 24 horas em terra. La Réunion é uma ilha no Oceano Índico, a leste de Madagascar, na latitude 21 graus sul. Essa região também anotou também outros dois recordes, entre 24 e 26 de fevereiro de 2007, que choveu 3.929 milímetros em 72 horas, 3 dias, e entre 24 e 27 de fevereiro de 2007, 4.869 milímetros em 96 horas, 4 dias, durante a passagem do ciclone tropical Gamed, próximo à cratera de Commerson. Tá? Um outro local na Índia também, Cherrapunji, né, é um dos lugares onde mais chove no mundo. Olha que curioso. Lá chove em média 11.777 milímetros, tá, ao ano. Podendo ser mais ou menos. Quer dizer, aí se chover mais, eu falar choveu acima da média, anormal, não. É a chamada anormalidade dentro da normalidade. A climatologia séria nos diz isso. Tá? E esse local coleciona também dois recordes mundiais. Choveu por lá 26.461 milímetros em 12 meses, entre 1º de agosto de 1860 e 31 de julho de 1861, quase 125%, chamado acima da média. Olha só, a média, né, que eu estou citando entre aspas. Em julho de 1861, observou-se por lá também a maior precipitação em um mês de 9.300 milímetros, quase 80% da média criada pelos próprios humanos, né, anual em um único mês, o equivalente a 300 milímetros, mais ou menos, em média, todos os dias do mês. Tá certo? A maior quantidade média anual de chuva observada foi de 11.872 milímetros em Mysore, também na Índia, e a menor quantidade de chuva observada no período de um ano inteiro foi 0 milímetros no deserto de Atacama, na região de Antofagasta, no Chile. Tá? Bom, mas vamos lá. Eles falaram, a mídia divulgou isso, que foi o maior recorde, foi o maior recorde pluviométrico registrado no Texas. Tá certo? Foi um recorde. Eu pesquisando alguns dados sérios, tem um indicador, né,
que é o Mary's Creek, na Wind Road, registrou 125,27 centímetros. Às 9 horas da manhã, 11 horas, horário de Brasília, indicou o Centro Meteorológico. Isso recentemente, com a tempestade que ocorreu no Texas. Esse total foi superior ao recorde anterior de 121,9 centímetros, estabelecido durante o ciclone tropical Amélia, em 1978, em Medina, no Texas. Olha só, acrescentou a meteorologista que divulgou essas informações para uma matéria no portal do G1, que é coligado às organizações Globo. Tá? Então vocês vejam bem, que grande recorde, né? Quer dizer, em 1978 eu tenho 121,9 e agora eu tenho 125,27. Né? E se é que esses dados estão certos. Por quê? Porque eles mesmos, o porta-voz do National Hurricane Center, o Dennis Feltgen, ele indicou que esse recorde provavelmente será válido para todo o continente dos Estados Unidos. Ele afirma que pode ser, ou seja, uma informação preliminar, que esse seja um recorde continental para os Estados Unidos. Mas que, no entanto, a confirmação vai levar semanas, porque os especialistas devem verificar os registros de precipitação. Eu só espero que nessa verificação dos registros de precipitação, eles não ajustem os dados para correlacionar isso ao homem. Tá certo? Ao homem. É a mesma coisa, se tivesse batido em 1978, 121,9. Se agora fosse 122,1, eu ia falar que foi o maior recorde. Né? É uma variação pequena. Você pega o que ocorreu no passado, praticamente a mesma coisa. Tá? Agora, uma coisinha que está chamando a atenção também foi o recuo do mar no sul do Brasil. Tá certo? O que aconteceu ali, na região litorânea de Santa Catarina, é que registrou um fenômeno conhecido como maré seca, no dia 24 de agosto. Né? Com isso, em diversas localidades da cidade, a costa ali, a orla, a faixa de areia se estendeu e barcos que antes ficavam na água ficaram na área seca. Né? E o fenômeno seguiu mais ou menos até sábado, dia 26. Tá certo? Né? Isso está relacionado com a maré de Cisígia, né? Que ocorre quando os efeitos lunares e solares atuam em conjunto. Não tem nada a ver com a patifaria do aquecimento global. Tá certo? E lembrando novamente que o termo mudança climática é uma coisa perfeitamente natural. Né? Como não se verifica o aquecimento, se colocou esse termo pejorativo de mudança climática. O que mais faz o planeta Terra é mudar. Tá certo? Então, repetindo aqui, a maré de Cisígia ocorre quando efeitos lunares e solares vão atuar em conjunto, em conjuntura, e reforçam uns aos outros, produzindo as maiores marés altas e as menores marés baixas, tanto numa lua nova, que segue até 29 de agosto, quanto em lua cheia. Tá certo? E isso também foi explicado pela técnica em meteorologia Bianca Souza. Tá certo? Perfeito? Né? Então, lá na região da Lagoa Saco da Fazenda, em Itajaí, normalmente não é possível ver a areia no local. Tá certo? Agora, com essa seca, barcos precisaram ser até amarrados em estacas. Tá? Então, o que acontece, gente? O que acontece nessa maré de Cisígia? Claro que os ventos ali ajudaram um pouquinho, o chamado anticiclone.
mas ali foi a maré de Cisígia, que já é um evento muito bem conhecido. Então a amplitude da maré difere dia após dia, conforme a posição do Sol e da Lua. Quando ambos se colocam numa mesma linha em relação à Terra, como acontece na lua cheia nova, a maré fica mais alta do que o normal e é chamado de maré de Cisígia, ou marés de águas vivas. Quando o Sol e a Lua formam com a Terra um ângulo reto, olha só, olha agora, como quando a Lua está em quarto crescente ou quarto minguante, a maré é mais baixa que o normal, sendo chamada, de maré de quadratura ou maré de águas mortas. Perfeito? Gente, é isso aí. Eu acho que ficou bem explicativo. Tá? Eu sei que é um assunto complexo, falar de furacões, tornados e etc. Mas, contudo, porém, entretanto, isso tem que ser explicado. É óbvio que eu contei com a ajuda dos doutores, mestres, né, dos especialistas da equipe Fake Climate, tá certo? Esses dados históricos é de fácil acesso, de facílimo acesso, esses dados históricos dos maiores furacões, tornados, como eles ocorrem, como ocorrem, por que ocorrem. Eu concordo com esse fenômeno da maré de Cisígia, tá? Inclusive mandar um abraço para o professor Mário Fontes Carvalho, que ele me passou grandes dados e a sua experiência também como velejador. Mas o PhD, né, o PhD Dr. Luiz Carlos Baldissero Molion, ele não concorda muito com esse fenômeno da maré de Cisígia. E ele me mandou através do nosso grupo, eu vou ler aqui, ó. Ele me mandou através do nosso grupinho do Fake Climate. Ele colocou assim: a resposta para esse evento é a força de Coriolis, né? Coriolis. É uma força aparente, ou seja, só existe quando o fluido, ou seja, a água ou o ar, está em movimento, que desvia o fluido, no caso a água do mar, para a esquerda do movimento no hemisfério sul e para a direita no hemisfério norte. Assim, com o vento soprando de norte paralelo à costa brasileira, a força de Coriolis, assim, com o vento soprando de norte paralelo à costa brasileira, a força de Coriolis empurra a água para fora da costa. Tá certo? Isso que ocasionou esse fenômeno de seca. Essa é a visão dele, tá certo? Foi o que eu falei, é um assunto complexo, vale a pena pesquisar, mas os próprios pesquisadores e cientistas, vamos dizer assim, arquimentistas, como nós chamamos, eles concordam que aquele fenômeno não tem nada a ver com aquecimento global, muito menos com mudanças climáticas. Eu não gosto de utilizar esse termo, mas não tem nada a ver com a ação humana, assim como em recente matéria, publicada também no portal do Globo, na internet. Eles entrevistaram um meteorologista, se eu não me engano, uma pessoa da área de climatologia, que também eles se contradizem em vários pontos. Eles perguntam se esses modelos de clima vão poder prever esses furacões ou essas tempestades com mais exatidão, qual o grau que vai ser. Ele disse que não tem como prever isso. Né? Inclusive, milhares de modelos davam conta que essa tempestade, a Harvey, ia se tornar mais intensa, né? Não foi, ela perdeu força, né? já caracteriza um erro desses modelos. Enfim,
E ele se contradiz em vários pontos. Uma hora ele puxa a sardinha para o aquecimento global, ele não diz aquecimento global, ele diz mudanças climáticas. Outra hora ele diz que não, que é muito prematuro, que não pode correlacionar. É óbvio que não pode correlacionar, porque é o princípio da similaridade. Aconteceu na década de 70, já ocorreram outros fenômenos tão piores como esse, não só no Texas, né? Esse fenômeno, falar, bateu o recorde, sim, bateu o recorde, pode até bater o recorde, porém, é o princípio da similaridade. Você pega o que aconteceu no passado e compara com o presente, tá certo? O futuro, não tem como, não é? Esses modelos de clima, eles carecem de validação, né? São modelos caríssimos que não conseguem reproduzir o mundo real. Eles não reproduzem o mundo real. Tá certo? Perfeito? Gente, vou ficando por aqui. Um forte abraço aí. E antes de mais nada, um agradecimento à equipe Fake Climate, ao professor Dr. Luiz Carlos Lucero Molion, né, ao engenheiro Mário Fontes Carvalho, tá certo? Pela divulgação e liberação desses dados. Espero que gostem, comentem. Lembrando que não é o meu forte, essa parte de furacões e tempestades, vamos dizer assim, tropicais. Enfim, mas está esclarecedor o vídeo, tá certo? É uma mini aula para esclarecer justamente o seguinte, que já ocorreu no passado, tá? Pode ocorrer novamente, isso tudo por causas naturais, né? A cidade está ali, o furacão vai passar, né? o ciclone, o tufão, o tornado, seja o que for, ele vai passar e acabou. Não tem como a gente colocar uma placa stop, né? Pare aí e não passe, não. A gente tem que estar preparado para essas vulnerabilidades climáticas, perfeito? Uma boa noite, um forte abraço a todos aí.